Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais uma live, para conversar. Hoje escolhemos dois assuntos, mas teríamos vários assuntos, né, sobre o que está acontecendo no país, no município, no estado. É um momento delicado da vida nacional. Vamos entrando aí, pessoal, e vamos prosseando. Hoje a ideia é a gente, além de outras coisas e do que vocês me perguntarem, do que vocês quiserem saber a minha opinião. Boa noite, Evandro Iscariote, Ricardo Tomazini, seja bem-vindo. Rafael e Franciele, coisa boa, né? Pessoal, vamos já compartilhando, curtindo aí. Vamos falar um assunto que eu gosto muito, que é habitação popular e desenvolvimento social, né? O desenvolvimento, gente, ele não é só uma questão de crescimento econômico. Soledade é uma cidade que algumas pessoas são muito ricas, há um crescimento econômico, né? Mas não há distribuição dessa riqueza, né? O desenvolvimento social, ele prevê que todos vivam bem e vivam felizes, vivam adequadamente, vivam satisfatoriamente, vivam com as condições materiais e humanas, né, dignas. Então isso tudo precisa de política pública para que isso aconteça, né? Nós vamos falar um pouco disso. O pessoal vai entrando aí, todos e todas bem-vindos. Boa noite, Fátima Kaller. Boa noite, Paulo Ram, né? Boa noite a Cidriana Lauter, aqui dos meus vizinhos aqui, né? Do seu Alfeu. A Jaciara e o Wagner Cavalini, lá de Não Me Toque, estão assistindo, né, pessoal? Então, a ideia, gente, de desenvolvimento social é uma ideia mais ampla do que só crescimento social, né? Não adianta nós ter pessoas com muito dinheiro e pessoas sem dinheiro. Nós precisamos ter um crescimento equilibrado e que, sobretudo, que as pessoas que não têm acesso a bens materiais, ou seja, que são pobres, que tenham políticas públicas que atendam elas, né? E isso não é um conceito novo, isso não é comunismo, sabe? Isso é um conceito que surgiu de forma muito forte, já existia antes, mas de forma muito forte depois da Segunda Guerra, né, com os estados de bem-estar social mundo afora, cuja nossa Constituição garante, lá desde o artigo 3º, que é a questão da dignidade da pessoa humana, até no artigo 5º e no artigo 6º, são os direitos individuais e os direitos sociais. Todo esse direito à saúde, à educação, ao lazer, ao esporte, ao trabalho, né? Tudo isso são direitos que a gente precisa efetivar, precisa criar política pública para efetivar, né? Então, no Brasil, nós temos historicamente a questão da fome, por exemplo. Como é que a gente resolve a questão da fome? A questão da fome não foi resolvida totalmente nos governos progressistas do PT, mas nós saímos do mapa da fome da ONU. Por quê? Combinação de aumento, política de valorização do salário mínimo, agricultura familiar, né, e políticas sociais. Nós criamos um sistema único de assistência social, por isso que em toda a cidade, agora vocês vão ver, vai ter um CREAS, um CRES, um CREAS e um CRAS, por exemplo, para encaminhar essas políticas sociais. Uma das condicionantes do Bolsa Família, por exemplo, é a existência de oficinas para que as pessoas aprendam a fazer alguma coisa, aprendam ou possam se desenvolver enquanto seres humanos, né? E isso tudo depende de investimento público. Então, quando as pessoas vêm e dizem assim, não, nós vamos cortar investimento, nós vamos simplesmente diminuir pessoal. No nosso caso, em Soledade, para a gente trazer um pouco da teoria para a prática, em Soledade nós temos um novo CRAS, tá? Tá construído, bem bonitinho, lá no bairro Farroupilha. Lá no bairro Farroupilha, em Soledade, tá? Tá lá, construído. Precisa de gente para trabalhar. Precisa de assistente social, de psicólogo e de técnicos. No mínimo 4 pessoas para ter uma equipe razoável aí de assistência social. O que acontece? Tem que contratar gente. Então, quem vem dizendo assim, mas o problema é ter gente no... Bom, o problema é atender as pessoas. Existe uma população carente em Soledade, gente. Nós temos um déficit habitacional que pode chegar a 1.000 casas. Nós estamos trabalhando aí com o número de 500 a 1.000 casas, tá? Nós temos no cadastro hoje em Soledade mais de 1.000 famílias precisando de moradia. Nós temos centenas de 400 famílias precisando de banheiro, que não tem banheiro, não tem a latrina, não tem aonde ir fazer suas necessidades adequadamente.
considerando aqui estarmos em 2020. Então é bastante difícil a gente imaginar que tem gente que não entenda o que é política social e não entenda que tem que fazer isso, que tem que ir lá fazer o banheiro, que tem que ir lá fazer a reforma na moradia. Nós temos, por exemplo, o bairro Botucaraí, nós vamos fazer um monte de reforma da moradia. E nós criamos a lei, quando o Lúcio era secretário de assistência social, em 2013, foram criadas 3 leis, por exemplo, que envolvem a questão da assistência social, né? Uma delas para regularização fundiária, que é um grande problema, as pessoas que têm o seu lote, têm a sua casa e não têm a matrícula, não tem, popularmente se diz a escritura, mas não é a escritura, na verdade é a matrícula. Não, esse imóvel não existe lá no registro de imóvel, ou se existe está no nome da prefeitura ou em nome de outra coisa, como é o caso da Coab, por exemplo, está no nome da extinta Coab, né? E não está no nome da pessoa, daquela família. Então a família tem um bem, mas não tem um bem, né? E nós conseguimos aí regularizar através dessa lei um monte de terrenos e casas, não foram poucos, né? E hoje está parado. Nós precisamos potencializar isso, fazer com que isso funcione. Precisamos do programa de reforma da moradia. A moradia, gente, não é só a gente dar a casa para alguém. Tem que ter mobilidade urbana, tem que ter um sentimento de pertencimento àquela comunidade, tem que ter acesso à saúde, tem que ter acesso à educação. Nós temos, por exemplo, no bairro Botucaraí, nós temos unidade básica de saúde, temos um CRAS perto, no próprio Botucaraí nós temos um CRAS, temos um atendimento da assistência social lá no antigo Centro Social Urbano, né? Mas nós temos um monte de moradias em situações que nós precisamos dar um jeito. Imagina um dia frio como hoje, né? As pessoas passando frio, as casas com coberta inadequada, as casas com frestas, as casas sem banheiro, né? E aí eu fico indignado com tem gente na política que desconsidera isso, que acha que isso é um debate secundário. Nós precisamos envolver essas pessoas. Boa noite, Rosane, boa noite, Sebastião Lauter, boa noite, Leão. Leão hoje doou, a empresa dele, a Soleótica, doou mais de 100 cestas básicas, não é mais, é 100 cestas básicas para a população carente em razão da pandemia. É isso que as empresas que têm compromisso social têm que fazer. Eu estou falando da dele porque a dele doou. Se outras doassem também falaria, né? Nós precisamos que as pessoas entendam que a gente só pode conviver e ser feliz numa sociedade em que as pessoas tenham direitos, tá? Meus amigos e minhas amigas, curtam e compartilhem. Tá? Então nós precisamos sim fazer com que funcione o CRAS, o CREAS, funcione pertence à pasta da saúde, o Centro de Atendimento Psicossocial, mas não deixe de ser um atendimento social, tanto que tá dito, psicossocial está no nome, né? Boa noite, Carmen Hans, boa noite, Ivani Ferreira. Nós precisamos que essas coisas funcionem adequadamente e funcionem cada vez melhor. Então, quando vem com essa história, nós temos que enxugar e daí vai resolver a situação da população, não, gente. Resolve o atendimento, é o município, o Estado e a União atender as demandas sociais, criar as condições para que as pessoas saiam da miséria, né? Por exemplo, quando você tem um programa social, nós temos o PPV lá, aquele pavilhão que está lá de combate à violência. O V é de violência, um programa de combate à violência, não me lembro os 2 P, né? Mas nós já tivemos lá oficinas funcionando com 300 jovens, né? E isso cria um ser humano com capacidade, com mais capacidades, com mais desenvoltura para enfrentar o mercado de trabalho, para poder produzir, para poder se transformar num ser humano mais completo e mais feliz, com suas capacidades que já tem, todos temos, né? Com muito mais capacidade. Mas nós precisamos fazer isso funcionar. Isso parou, né? Nós temos tanta coisa nessa cidade que a gente poderia fazer. O Centro Profissionalizante Lázaro Augusto Ortiz, que fica lá perto do Centro Social Urbano, gente. Nós precisamos conhecer essas coisas que tem na cidade. As pessoas parecem que não conhecem, que não sabem que existem uma série de organismos que nós precisamos fazer funcionar e funcionar bem e melhor. Alguns já funcionam mais ou menos ou até bem. Nós precisamos fazer com que se amplie as perspectivas das pessoas, tá? O pessoal vai falando aí, daqui a um pouco eu vou conseguir olhar os comentários, tá?
Ali tem um me chamando de corajoso, Luiz Carlos Moraes de Góis. Coragem não falta, meu galo. Ainda mais nessas noites frias. Ó, tô aí perto do fogão. Vamos ver se dá pra ver o fogão ali, ó. Vamos ver se dá pra ver o fogão. Olha lá, ó. O fogo velho tá comendo ali, gente. Porque, e agora imagine as famílias, nós estamos falando aqui da situação de vulnerabilidade social, as famílias que não têm isso, ou que não podem ter isso, ou que não adianta ter um fogo dentro de casa porque as frestas são grandes. Eu já fui muita casa assim, né? Eu conheço muito a nossa cidade, eu me dedico a essa cidade há muitos e muitos e muitos, muitos anos. Boa noite, Júnior dos Santos. Então são muitas coisas que nós podemos construir, devemos melhorar na assistência social, na saúde, na educação, né? Nós precisamos fazer com que, por exemplo, na assistência social, tenha uma interlocução com a agricultura familiar. A agricultura familiar, nós temos 1.353 propriedades em Soledade. E nós vamos para a feira, tem 5, 6, 7, 8 produtores. Nós precisamos aumentar isso, gente. Não é que as pessoas não tenham essa vontade, as pessoas têm. Mas nós precisamos fomentar isso, levar ideias, levar assistência técnica, chegar mais perto da Emater, por exemplo. Ter uma secretaria da agricultura que não seja só ter algumas máquinas que prestam algum serviço e ter o departamento de águas, que é importante, nós temos que melhorar a qualidade da água. Tá? Nós vamos falar da Corsã também daqui um pouco, tá, gente? Vamos falar da Corsã, vamos falar do abastecimento de água em Soledade, não tem problema, tá? Mas nós precisamos fazer também projetos que as pessoas possam produzir alimento. Essas propriedades produzem essas 1.353, ou pelo menos a maioria delas, mas elas precisam produzir alimento. Muitas estão produzindo cereais, inclusive, que são destinados à alimentação humana, obviamente, mas também à alimentação animal, como é o caso da soja, que é uma grande commodity brasileira, mas que também é um problema. Nós precisamos que as comunidades, que as propriedades que produzam alimento, que as pessoas possam comer e vender, e as famílias viver com dignidade. Isso precisa água, estrada. Hoje teve alguém reclamando das estradas aí no Facebook, e todo dia tem. Nós precisamos criar estrada de qualidade, né, para que as pessoas possam produzir, as propriedades sejam viáveis, né? Mas nós precisamos alargar os horizontes da fruticultura e tantas outras coisas que a gente pode fazer. E isso está em desenvolvimento social, né, gente? Desenvolvimento econômico e social. Nós não podemos ter essa ilusão. Muita gente que não é daqui pensa que essa cidade é rica. Pensa que a cidade é rica porque olha ali, tem um monte de gente rica, né? Que aparece as pedras muito lindas, e que bueno que as temos, né? Mas nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos construir uma cidade que as pessoas que vivam aqui vivam bem, e vivam com alegria, vivam em harmonia e vivam com condições econômicas adequadas. E isso precisa política pública. Precisa política pública. Esse povo que está abandonado precisa ser resgatado na sua autoestima para que possa produzir. Isso nós podemos fazer oficinas através dos CRAS. Agora tem 2, precisa de uma equipe, vamos lembrar, né? Foi construído, um está lá bonitinho, mas está fechado, tá? E o outro está funcionando, tá? Então, a questão da assistência social e do desenvolvimento social envolve muita coisa, envolve a efetivação de todos os direitos, desde a luta, por exemplo, da questão LGBTI, né, que precisa ser reconhecido, as lutas das mulheres, uma série de outras coisas que nós precisamos incorporar, que o município tem que dar dando resposta e dando apoio e produzindo política. Hoje eu vi, cara, em Jaguarão tem uma sala lilás para atendimento das mulheres. E nós não conseguimos manter ativa uma coordenadoria da mulher. Nós não conseguimos produzir, nós construímos a coordenadoria da mulher. Eu estava na prefeitura, deve ter sido 2012, não, 2013, obviamente, 2013 ou 2014, e desde lá as políticas não acontecem, elas acontecem na retórica, participa de uma caminhada aqui e outra ali, mas tem que ter a produção de política na efetiva defesa dos direitos da mulher, né? Na questão da criança e do adolescente, né? Com políticas claras que realmente levem esporte, cultura, lazer para as mais diversas formas. Eu tenho uma decepção
com a nossa questão do esporte, com a questão do esporte, a gente tem uma parte muito desenvolvida, que é a parte dos campeonatos, da disputa, beleza, eu adoro ver, vou ver os jogos sempre que posso, beleza, mas nós temos que ter uma política de esporte, cultura e lazer para quem não é da disputa, tá? Para aquele guri que está começando, para aquela menina que está começando, que precisa ter acesso ao esporte, à cultura e ao lazer. Por isso que uma das nossas propostas é transformar a escola. Nós temos escolas em todos os bairros, a escola no centro de produção de arte, cultura e lazer, tá? Pessoal, não consigo ler os comentários, hoje a Geise não chegou ainda, e eu vou ver se consigo ler alguma coisa aqui, um monte de gente já falou, né? A Marta Ferreira Ramos, Lili, é isso aí, Marta, nós temos que pensar uns nos outros, né? Para que a gente possa construir uma sociedade que um se importe com o outro. A Renata sempre nos assiste, né? Aqui mandou um comentário bem grande. Fico triste com a nossa realidade, onde é como diz a música, o rico cada vez que é mais rico e o pobre cada vez que é mais pobre. Com 100% dessa história de que enxugar a máquina, onde o único visado é aquele coitado que faz o trabalho braçal e o seu serviço com o seu salário mínimo. É isso aí, né? Então nós temos que ter assim. Obrigado, Renata, baita comentário. É isso, né? Então tá, vamos cortar, vamos diminuir a escola? Vamos diminuir a assistência social? Não, nós temos que levar mais, gente. As pessoas precisam, as pessoas estão com fome de saber e fome de fome, né? Nós precisamos ser a ponta nessa luta aí, tá? Só para título de informação, a extrema pobreza de 2012 a 2014 diminuiu 82% no Brasil. E hoje nós já estamos com 22 milhões de pessoas famintas. Isso contando antes da pandemia, né? Agora com a pandemia, com esse abandono, eu acho uma graça. Acho uma graça, não, uma triste graça, né? Tu veja que os empresários que têm tanto ódio da esquerda, alguns empresários, ou boa parte, ou quem sabe a maioria, né? E o Guedes foi e disse, vocês eu não estou preocupado, estou preocupado com os grandes. Grandes a nível de país, nós não temos nenhum em Soledade. Sabe o que é isso? Nenhum. Todos vocês, meus caríssimos amigos empresários de Soledade, a nível de país, vocês são pequenos. E o Guedes disse para vocês não me interessa. E não me interessa quem vive também das empresas de vocês. Isso já está muito claro, né? Só quem não percebeu, daí não quis perceber, não quer perceber. Aí eu não posso fazer nada, gente, tá? Então nós precisamos se alertar dessas coisas e ver o quanto o município pode fazer de política social e econômica. Nós podemos sim desenvolver a nossa pequena agricultura, nós podemos fazer oficinas nos bairros e desenvolver a capacidade das pessoas, capacitar as pessoas. Nós temos um centro profissionalizante lá, o Lázaro Augusto Ortiz, para fazer isso. Nós temos as oficinas, temos locais para fazer isso. E as pessoas podem aprender uma profissão, inclusive melhorando a sua própria moradia, gente. Eu, cada vez que vou nos bairros dessa cidade, eu vejo essas moradias caindo, eu fico louco. Porque me dá a impressão que com meia dúzia de tábua e uma boa vontade a gente melhora. E eu sei que não é só meia dúzia de tábua. Eu sei que não é. Eu sei que de repente precisa mais. Mas sempre uma coisa precisa mais, a outra vai lá e arruma a casa, o cara melhora a autoestima e quer outra coisa. E é isso, mas ele tem direito a isso. Por que só algumas pessoas na sociedade têm direito a isso? As pessoas têm que ter direito. Nós precisamos ter clareza disso, né? Nós precisamos ter um CAD único sempre atualizado, né? Para que as pessoas possam acessar sua tarifa social da água, da luz, né? Para que saibam que tenha direito à tarifa social reduzida, ou seja, o preço da água e da luz reduzido. Isso é uma conquista nossa, do povo brasileiro, e foi efetivada aí nos governos populares e democráticos, né? A questão da água, gente. Essa semana muita gente reclamando da Corsã e etc. Semana passada eu fiz uma live aí, inclusive defendi a Corsã e continuo defendendo e defenderei o saneamento público. Vocês imaginam que essa mazela desse marco regulatório privado aí que eles criaram? Sabe por quê? O marco regulatório privado é tu que é pobre, que está me assistindo, teu amigo, tua mãe, teu pai, teu familiar, que está me assistindo, pagar pelo seu esgoto. É isso, o Estado não entra com nada, porque é privado, tu vai ter que pagar. E aí nós estamos falando de 70, 80, 100 reais por mês para destinar o teu esgoto, porque o Estado não vai entrar com nada.
E nós precisamos é outra coisa, a justiça tributária é cobrar mais dos ricos e subsidiar a necessidade dos pobres. É para isso que existe o Estado, é para equilibrar as coisas. Né? Então, é o contrário. Veja o que aconteceu essa semana. A Corsã, né, deu um temporal, né, gente? Deu uma chuvarada. Foram mais de 100 milímetros durante a noite. E a gente ficou sem água. E todo mundo fica indignado de ficar sem água. Eu também fico. Quando eu fico aqui, eu chamo a equipe lá da prefeitura. Eles vêm, me atendem a comunidade, atendem todo mundo aí. Da maneira que pode. Esses dias me trouxeram água. Estavam lá no Santo Tomé. O Santo Tomé daqui dá 70 quilômetros. Daqui é Passo Fundo. Eles vieram, trouxeram água. Não para mim, para todo mundo aqui. Para quem eles puderam. Né? Enfim. Mas tu precisa ter... Esse é um trabalho. É R$15. Nas cidades aqui da região é 30. Então, vai privatizar esse serviço aí para te ver. Vai virar 100 se privatizar no interior. Ninguém vai querer, porque ninguém vai pegar. Meia dúzia, são 1.350 propriedades, o grande capital do mundo não está preocupado com isso. Então pense quando vocês pensarem em privatizar a coisa. Aí a Corsã essa semana ficou 2 dias sem água. Alguns bairros sofrem muito, eu não estou desmerecendo o sofrimento das pessoas, tá? Ficar sem água é muito triste. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar a Corsã, melhorar o contrato do município com a Corsã, cobrar mais da Corsã. É possível ter uma gestão compartilhada com a Corsã, inclusive possibilitar a gestão compartilhada destina 5% dos lucros, das tarifas, não dos lucros, das tarifas de água, Passo Fundo já é assim, para programas sociais. Nós podemos comprar, por exemplo, caixa d'água para as pessoas. Tu acha pouco isso? A pessoa ter lá um reservatório de 500, de 600, de 1.000 litros, essa semana não tinha ficado na mazela que ficou. Né? Ia ter esses 1.000 litros, esses 500 litros que fosse lá guardadinho. E não seria nenhum problema, Corsã, porque vai pagar, esse Corsã já está lá, já está pago, está ali, está disponível. Tu tem um reservatório, além do reservatório da Corsã, nós temos o caso do reservatório, os reservatórios da Corsã não foram melhorados, muitos no último período, mas lá para o bairro Ipiranga, por exemplo, é insuficiente, nós precisamos aumentar. Então nós precisamos ter esta consciência. Quem não tem essa consciência não pode administrar um município. Não pode, sinto muito, vai fazer outra coisa. Vamos ver aqui, Miguel Paese, boa noite, muito importante investir no social. Precisamos sempre de gente trabalhando para diminuir a diferença entre o capital e os que ainda necessitam do básico. Exato. A política, na minha concepção, só existe para isso. Para diminuir a diferença, né? E quiçá um dia eliminar as diferenças, que as pessoas possam ser iguais, né? Iguais em tudo que as dignifica e diferente em tudo em que as dignifica, né? Eu tive que explicar isso para minha filha, eu digo, meu Deus, como é que explica isso, né? E foi bem difícil, mas é simples, gente, né? Tu é igual naquilo que não te inferioriza, seja se essa pessoa tem direito a isso, eu também tenho, né? E tu é diferente naquilo que te dignifica. Eu sou diferente, eu sou gaúcho, o outro é paulista, o outro é carioca, isso não muda nada. Um é homossexual, o outro é mulher, o outro é homem, o outro é jovem, o outro é, né? É idoso, não muda nada, né? Isso são condições da vida que, de repente, por exemplo, em relação ao machismo, nós precisamos de políticas de igualdade racial, em razão do racismo, em razão da violência contra a mulher, nós precisamos de políticas que de proteção à mulher. Quiçá um dia a gente não precisasse dessas políticas, né? Mas a gente ainda precisa, por isso é importante reconhecer que existe machismo para proteger as mulheres, é importante reconhecer que existe racismo para proteger a população negra, é importante reconhecer que existe homofobia para proteger a população LGBTI. Né? É importante reconhecer que existem pobres e para poder protegê-los, isso está na Constituição de 88, gente. Isso não é comunismo. Isso é bom senso, é querer viver numa sociedade minimamente igualitária. Né? Essa questão dos 5% da Corsã, a gente pode investir em obras de drenagem, em várias coisas, né? Até em parada de ônibus. Né? Lá em Passo Fundo está acontecendo isso. Então nós precisamos potencializar o serviço público. Quem acha que vai ter uma Corsã melhor, um abastecimento de água melhor sem a Corsã, isso é doideira, gente. É quem acreditava que a RGE ia ter melhor que a CE. Sabe? É doideira, tu não tem para quem reclamar quando é RGE. É isso que acontece, tu não consegue, tu não acha, as pessoas nem reclamam. As pessoas nem reclamam porque é privado, porque elas já sabem que não adianta reclamar. Curte, compartilha, participa
Eu tô solito aqui hoje, então algum comentário eu não vou conseguir ler, tá, minha companheirada? Ó, a Julinha ali, ó. Nós temos que ter, Julinha, para os catadores, um projeto ambiental, econômico, ser sustentável, né? Que vocês possam viver bem e que limpe a cidade. Ontem eu estava na reunião do PT, um companheiro falou, mas a gente está poluindo os rios aqui, jogando plástico e tal. Nós temos que fazer uma barreira. Temos que fazer uma barreira e temos que convencer as pessoas a não colocar o lixo ali, né, tia? Nós temos que constranger as pessoas. Nós temos que ter uma consciência ambiental, desenvolver isso. A questão da UERGS em Soledade é fundamental, gente, para isso. Nós temos um único curso que é o de gestão ambiental, que é para isso, né? Nós precisamos ter consciência da importância dessas pautas, tá? Pessoal que tiver pergunta, posicionamento, ó, eu não consigo ir mais adiante aqui do que o comentário da Julinha, tá? Na questão da habitação, gente, então nós temos uma proposta muito clara. Nós vamos destinar um percentual grande, tá, para habitação, para reforma de moradia e para a construção de novas moradias. As novas moradias têm que ser em local adequado e tem que ser de qualidade. Não é assim, depósito de pobre. Não, não é isso, tá? Mas as reformas de moradia é coisa urgente. Curta e compartilha aí, companheiro e companheira. Curta e compartilha, participe, né? Nós precisamos que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então, faz a tua parte aí, meu galera. Eu me esforcei aqui, estudei, fui atrás da legislação, fui atrás dos dados e coisa e tal, para conhecer cada vez mais e melhor essa cidade, né? Meu amigo Sérgio ali, ó, boa noite, obrigado, tá dizendo excelente live. Muito obrigado, tá, pessoal? Nós temos uma lei, gente, de benefícios, eu falei já aqui, de benefícios eventuais, e ontem um companheiro falava, mas nós precisamos de um albergue municipal. Já tivemos um albergue, agora não temos um albergue. Para quem está no hospital, nós precisamos potencializar o nosso hospital. A gente sabe quem pode potencializar esse hospital? Só nós, né? Nós precisamos... essa política paroquial... Olha, o MDB está no governo, gente. Quantas emendas veio dos deputados federais do MDB? Um dia o PT estiver no governo, nós vamos ter os 5 deputados federais colocando emenda aqui. É 5 milhões para o hospital. Entendeu? Agora nós temos que ter essa clareza. Esses caras ficam aí, não conseguem uma emenda. Tem o prefeito, tem 5 vereadores e não tem uma emenda. Ficam dependendo do Cherini, né? Nós precisamos ampliar essas coisas. Nós precisamos ter uma visão maior. Nós precisamos ir atrás de recursos para que o hospital seja sustentável, para que seja uma alavanca de desenvolvimento. Nosso hospital está de parabéns, inclusive. Eu acho que o atendimento tem feito aí na questão do Covid, né? Hoje já teve uma notícia que ia aumentar mais 4 leitos de UTI. Terminaram os leitos em Passo Fundo, gente. Passo Fundo está tendo congestionamento já. Nós alertamos que isso vai acontecer e provavelmente vai acontecer aqui também, porque aí o SUS é nacional, né, gente? Vai vir gente para cá, tá? Então, nós estamos debatendo isso e muitas outras coisas, gente. Nós temos interesse em debater todos os problemas. Não há uma possibilidade de uma sociedade se desenvolver sem desenvolvimento social. O desenvolvimento social vai desde o respeito às populações, às minorias, né? E aí entra todas essas políticas que eu estava falando, até ter uma política... Gente, até uma horta comunitária num bairro. Até ensinar ou possibilitar que a pessoa tenha uma horta na sua casa para ter uma alimentação melhor, né? Tudo isso nós precisamos pensar como política pública e atuar depois e levar isso para as comunidades, para os bairros, para que isso possa se transformar, possa transformar a vida das pessoas, tá? Né, Rosane? Não é, Rosa? Né, Felipa? Tá? Eu tenho aqui anotado algumas perguntas que um grupo de jovens de Soledade me perguntou, que não é exatamente sobre o que nós estamos falando, sobre habitação popular e sobre o desenvolvimento social, tá? Então, que nós precisamos fortalecer tudo isso que eu falei, CREAS, CRAS, o CAPES, que não é da assistência, mas é da saúde, né? O Lázaro, o Lar Alexandre Halber, que agora é para crianças, meninos e meninas, o Centro Profissionalizante, tudo isso nós temos que fazer com que mais pessoas tenham acesso, o Centro Cultural na questão da cultura, as escolas na questão da arte, da cultura, das oficinas, levar a gente para dentro disso, né? E nós precisamos
E alguém me perguntou aqui sobre a questão dos dejetos das fábricas. Gente, os dejetos das fábricas é obrigatório cada empreendimento dar a destinação correta. Esse grupo de jovens me perguntou sobre isso. Se não estão dando, tem que denunciar. Denuncia no meio ambiente da prefeitura, no departamento de meio ambiente, e denuncia no Ministério Público. Tá? E nós temos que ter um departamento de meio ambiente também preocupado com isso e temos que ter um canal com o Ministério Público, como já fizemos, gente. Participei em 2010, que culminou com a construção da APPSol, né, onde a gente conseguiu eliminar um monte de dejeto das pequenas indústrias de Soledade, possibilitando a elas uma forma de se adequarem à legislação e de poluírem, ou de não poluírem, né, de destinarem adequadamente os seus resíduos. Tá? O planejamento para prevenir impactos está dentro disso e falta de diversidade das indústrias. E aí aquilo que eu falei semana passada, assim, a gente não tem como, o município não vai simplesmente botar uma indústria, o prefeito não vai botar, daí sim seria socialismo, tá? Mas nós temos que estar preparados para o desenvolvimento. Nós precisamos construir um novo distrito industrial, o nosso distrito industrial agora foi dado para a Vibra, corretamente, na minha opinião, confirmando tudo que se promete. Tá? Mas eu acredito nesse projeto da Vibra, tá? São 1.500 empregos, muda a nossa matriz econômica, ou pelo menos possibilita, vai ser uma injeção de dinheiro, de atividade econômica importante para a cidade, mas nós temos que pensar num outro distrito industrial, nós continuamos tendo nossas pequenas indústrias, nossos pequenos empreendedores que precisam de um local, inclusive para receber outras indústrias. Aí vem a falta de diversidade, o município só vai receber se estiver preparado. Se o empresário estiver aqui e não tem nada, a Vibra veio para cá porque tem o distrito industrial preparado, gente. Senão não viria. São 15 hectares licenciados, que eu participei do licenciamento. Fui 200 vezes para Porto. 200 estou forçando, né, meu amiguinho? Mas olha, eu fui alguma vez para Porto. Falei com o Tarso Genro para liberar isso. Né? E conseguimos, tá ali. E agora tem para negociar. E eu acho que a administração atual negociou adequadamente. Espero que tenha negociado, o que se sabe também negociou adequadamente. Oportunidades de estudos. Nós tivemos uma luta muito grande, uma outra pergunta desse grupo de jovens, tá, gente? Oportunidades de estudos. Nós, claro, em termos públicos, nós temos poucas, só temos a UERGS. Mas a UERGS foi uma grande conquista, nós precisamos fortalecer, precisamos que as pessoas procurem a UERGS e valorizem a UERGS. Hoje o que se tem de conhecimento sobre a questão do meio ambiente em Soledade, inclusive que nós estamos falando de saneamento básico, de acesso à água, a nossa biodiversidade, a UERGS está fazendo um monte de pesquisas, tem que valorizar isso. Não temos outra, podemos lutar. Já lutamos pela Universidade Federal da Fronteira Sul, abençoado e abençoado. Já chegamos nesse nível de lutar por uma universidade federal que está ali em Passo Fundo com um curso de medicina que foi criada no governo Lula, né? Foi criada no governo Lula. Foi criada no governo Lula, né? 18 universidades, né? E eles dizem não tem nada, e não tem nada. E um monte de gente caiu nessas coisas não tem nada. Né? As pessoas diziam, não tem nada. Cara, nós aumentamos em Soledade, nós atendemos quase 50% de creche. Queremos chegar a 100% um dia e essa vai ser uma das nossas lutas na prefeitura, né? Mas, de dizer que não tem nada, temos escolas municipais, temos 100% das crianças em idade escolar na escola, sabe? Não dá para dizer que não tem nada, tem que melhorar, tem que ampliar, tem que criar mais. Precisa, tudo isso que eu estou falando aqui precisa reconhecer que o Estado, que existem coisas, inclusive para a gente poder defendê-las. E aqueles que não defendiam o SUS antes dessa pandemia, e o SUS está dando conta do recado, apesar de todo o descaso do governo federal, que chega a ser ridículo. E nós estamos dando coisa. Boa noite, Caio Timan, do deputado Pimenta, bem-vindo. Eu não consigo controlar aqui, tá, a questão dos recados, mas quem eu vou vendo aqui, eu vou tentando responder, tá? Então, valorizar o ERGS e lutar por mais, gente, tá? E acho que a gente está no nosso programa do governo essa ideia de buscar, sobretudo, as instituições públicas. Eu tenho um orgulho muito grande de ter lutado pela UERGS, cara. Muito grande. E eu valorizo muito, eu acho que a população tem que valorizar. Curta e compartilha aí, companheiro e companheira. Perguntaram sobre iluminação pública também. Iluminação pública, gente.
Esse projeto do Comage agora que mudou para a lâmpada de LED vai melhorar muito, gente. Muito mesmo. Iluminação pública é uma questão de segurança, é uma questão de dignidade, é uma questão importantíssima, tá? Não sei exatamente como é que tá, mas veio a pergunta. Eu sei que esse projeto do Comage, que a gente fez parte, e estão trocando as lâmpadas de LED, não sei quantas andas, mas eu imagino que logo esse problema, em razão, porque eu conheço esse projeto do Comage. O Comage é um consórcio municipal do Alto Jacuí, do Alto Botucaraí, que envolve aí cerca de 60 municípios, gente. Começou lá em Cruz Alta, sob liderança de Cruz Alta. Por exemplo, todo o nosso medicamento, consultas aí da Secretaria da Saúde, a gente compra através do Comage. Isso facilita um monte a burocracia, porque faz licitações para todos esses municípios, né? E isso facilita consideravelmente, diminui a nossa burocracia para que a gente chegue o remédio nas pessoas, chegue a consulta nas pessoas, e nesse caso chegue a iluminação pública. Não sei, alguém me perguntou sobre isso, mas não sei exatamente o que aconteceu. Lazer, o que eu falei, a questão do esporte e lazer, a gente precisa ampliar e precisa chegar nos bairros e nas comunidades do interior. Tá? Nós estávamos falando com o Lúcio agora há pouco, com 2 oficinas lá no PPV, atendia 300 jovens no Botucaraí. 300! 2 oficinas de esporte e lazer. 300! Vamos considerar que o 2 e o 3 sejam da mesma família, dá 150 famílias. Né? Às vezes a gente tem que trabalhar isso e dar sequência nisso e fazer isso desembocar em outras coisas, porque boa noite, dona Carmen Hanzi. Toda política pública desemboca em outra política pública, tá? Que precisa de outra coisa. Então, a direita às vezes não gosta de fazer política pública por causa disso, né? O cara tá sem casa, ele faz a casa, ele tem que fazer a rua, ele quer trabalho, ele precisa conseguir trabalho, né? E é isso, cara. Mas é isso, as pessoas têm direito, têm que viver melhor, tá? Me perguntou também aqui esse grupo de jovens sobre a questão do esgoto residencial no Arroio Bernardino, tá? Ali próximo à Nossa Senhora das Graças, a igreja. Tá? Conheço a igreja, conheço ali no loteamento do DIP, né? Enfim, o que dá para fazer em questão do esgoto residencial? Cuidar para que as nossas novas casas tenham fossa, filtro e sumidouro, que é uma coisa simples, e de repente a gente pode pensar num programa aí de fossa, filtro e sumidouro para mais pessoas, inclusive nessa proposta aí da gestão compartilhada com a Corsã. Nós podemos escolher um bairro aí. Por exemplo, eu fiz um debate ontem sobre a questão das águas que correm lá pelo Botucaraí. Imagina se nós pudermos botar fossa, filtro e sumidouro em 100 casas no Botucaraí. Vai deixar desses 100 fossas e parar in natura, sabe que é in natura, né, abençoado? Para dentro do rio Espraiado, que lá debaixo da BR-386 corre para o Espraiado, e a gente toma depois, claro, tem o tratamento da Corsã, tá? Não se desespere. Mas é uma coisa, né, que a gente poderia cuidar e cuidar mais. E esgoto residencial a gente tem fossa, filtro e sumidouro. É uma rede escavadeira, o filtro é um pouquinho caro, custa R$1.000. A fossa custa em torno de R$150 e está resolvido e não tem mais poluição. Agora temos que ter capacidade de pensar essas coisas. Então, repactuando aqui, tá, gente? Precisamos sim, ó, o Leão ele falou. Em todas as emissões de direita, eles deixam muito a desejar nessas questões sociais. É sempre assim. Pois é, nós precisamos investir. Nós é o contrário, né, Léo? Nós precisamos aí cuidar dos idosos, das crianças, da juventude, dos pobres, né? Criar as condições para que saiam da pobreza e para que vivam com dignidade, tá, gente? Então são muitas coisas que a gente pode fazer, né? Tu já imaginou aí nós fazer reforma de moradia? É gente trabalhando, é o comércio vendendo e as pessoas tendo uma moradia digna. Nós precisamos fazer muito isso, tá, gente? Vamos ver se tem mais algum comentário que eu consiga ver aqui. Tá? Tem da Renata, Jonas Moraes, bem-vindo. O Almir Cavalino trabalha na Corsã. Eu sei do trabalho de vocês, gente. Nós precisamos melhorar a contratualização com a Corsã e valorizar a Corsã e manter o saneamento público. Essa ideia do saneamento privado é uma loucura, gente. Imagina o pobre pagar pelo seu esgoto, gente. O pobre não consegue pagar água e luz já. Nós estamos com 50% da população desempregada. Que doideira é essa? Que doideira que é esse país? Rafael Batesini, muito obrigado. Zilmar Pinto Dávila. A Marta, já falei. Valdenir Leandro. Miraldi. José Garbini, Masal Garbini, né? Garbini, nós vamos ter que contratualizar com a Corsã lá para o teu bairro Piranga um reservatório maior. E nessa proposta de caixa d'água, nós podemos ter, além do reservatório maior, se tu tem um número maior de casas com reservatório, tu tem a capacidade de resistir a uma enxurrada, como deu agora essa semana,
por mais tempo, as pessoas sem água, né? Então isso é a gente botar a cabeça para funcionar, né? E não simplesmente, essa Corsã não presta. A Corsã não presta, mas para de dar uma enxurrada, deu mais de 100 milímetros numa noite, cara. O espalhado bufou e tava seco e bufou, né, gente? Então isso acontece, por que ninguém reclama da EGE? Já falei sobre isso exaustivamente, as pessoas já entenderam, tá, pessoal? Então uma boa noite. Muito obrigado pela parceria. Quinta-feira tem mais, tá? Curte, compartilha, repassa. Uma boa luta para todos nós. Estamos construindo o nosso programa de governo. Quem quiser nos ajudar com suas ideias, com suas opiniões, com a sua crítica, inclusive, é sempre bem-vinda. Estamos aqui para construir uma sociedade melhor. O Júnior ali falou, ó, manda umas bergamotas para o Garbino. Tem bastante bergamota aqui, Garbino. Graças a Deus. A minha mãe é uma plantadora. Passou a vida inteira plantando. Bergamota, pinhão, pinhão que hoje são araucárias. Pinhão. Só que em roda da minha casa tem 7 pinheiros grandes que ela plantou. Tem as frutas que ela plantou e eu tô pegando esse gosto. Quero plantar também nesse inverno e quero aprender com ela, tá? Então tem bastante, pode você chegar aqui, tem bastante, tá caindo ali no chão ali, tá? Né, Júnior? O Júnior conhece aqui. O Júnior nos socorre aqui na questão da água sempre e presta um grande serviço, ele, toda a equipe. Eu vou repetir, imagina o interior, é 15 pila o interior de Soledade, Fontoura é 30, gente, a cidade mais pobre. Tio Hugo é mais de 30, era 30 quando eu morava lá, há 4 anos atrás, gente. Então a pessoa tem que ter noção quando defende privatização do saneamento, gente. E tu imagina que, vamos imaginar que alguém se interessasse pelo a entrega de fornecimento de água potável no interior de Soledade. Ia sair R$100 por família no mínimo, sabe? É doideira, é a prefeitura que subsidia, gente. Tem que subsidiar mesmo para as pessoas poderem ficar no interior, para poder produzirem, para poder construir uma sociedade melhor. Nós vamos ampliar isso e melhorar isso, mas tem que pensar quando pensa que privatização é bom, cara. Sabe? Tem que ter. Marcelo Santos, grande abraço, meu amigo, meu companheiro, tá? Pessoal, ali o Almir Cavalini. Tirou dinheiro para o auxílio emergente que o governo disse que aposentados estão... Isso é conversa, né? Sempre que quer para pobre. O Brizola já dizia isso, tá? Aqui é uma inspiração nossa. O Pepe Mujica diz, quem dorme bem, come bem, né? Diz que política social não é necessária. Mas quem tiver numa noite fria com essa, com uma frestinha na casa, meu galo, vai saber o valor de uma política social, de um Bolsa Família, de uma aposentadoria digna, né? Quem sabe ou quem sensibiliza, eu, graças a Deus, tô aqui a par do fogo, bem com a coberta, uma casa adequada, né? Mas quantas pessoas aí estão na situação difícil, né? A gente tem que ter consciência, tem que ter sentimento, tá? Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos e que a gente possa, ao longo da vida, produzir coisas boas sempre, todos nós, para nós e para os outros, que é o que nos dignifica muito mais. Uma boa noite, muito obrigado, curta e compartilha, um abraço e uma noite aquecida para vocês aí, com o aconchego da família, do fogo, se vocês tiverem, da sopa, do vinho, de quem tiver e quem não tiver, oxalá que um dia tenha, que chegue a todos. Grande abraço e boa noite.